Áudio 17, do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 12. Eu suportava em silêncio. O mundo, ao ver que eu o abandonava, perseguia-me e fazia-me cair no ridículo. Eu suportava em silêncio o tratamento de meu marido e de minha sogra, por mais rigoroso e ofensivo que fosse. Não contestava, e isso não era tão difícil para mim, pois a grandeza de minha ocupação interior e o que se passava no meu íntimo tornavam-me insensível a todas as demais coisas. Havia momentos em que me deixavam sozinha. Nesses momentos eu não podia conter as lágrimas. Fazia para eles as tarefas mais baixas para humilhar-me a mim mesma. Com tudo isso, não ganhei seu favor. Quando eles se enfureciam, embora eu não pudesse ver que lhes havia dado motivo, eu não deixava de pedir-lhes perdão. Mesmo a menina de quem falei. Havia muita dor que eu mesma tinha de superar, até o final. Por isso ela ficou mais insolente. Reprovava-me com coisas que deviam tê-la enrubescido e enchido de vergonha. Como via que eu não a contradizia nem resistia em nada, ela continuou a tratar-me pior. E quando eu lhe pedia perdão, ela triunfava dizendo: eu bem sabia que tinha razão. Sua arrogância atingiu um limite que nem mesmo eu usava para tratar ao escravo mais mesquinho. Um dia, enquanto ela me vestia, puxou-me rudemente e dirigiu-se a mim com insolência. Eu disse: não é minha intenção querer responder-te, pois não me causaste dor alguma. Mas tenhas cuidado ao agir desta forma diante de pessoas que se ofenderiam por isso. Além do mais, como sou sua senhora, certamente Deus se ofendeu contigo. Ela me deixou naquele momento e correu feito uma mulher ensandecida atrás de meu marido, dizendo-lhe que não ficaria mais, que eu a havia maltratado, que a odiava pelos cuidados que oferecia a ele em suas contínuas indisposições e que eu não queria que ela lhe prestasse mais nenhum serviço. Como era muito precipitado, meu marido irritou-se com aquelas palavras. Acabei de vestir-me sozinha. Desde o momento em que ela me deixou, não me atrevi a chamar outra garota. Ela não suportaria ver outra menina perto de mim. Viu meu marido vindo como um leão. Ele nunca se irritara tanto desta maneira. Pensei que bateria em mim. Esperei o golpe com tranquilidade. Ele ameaçou com sua bengala levantada. Pensei que me atiraria ao chão. Mantendo-me bem unida a Deus, encarei a situação sem aflição. Ele não me bateu porque era inteligente o suficiente para ver o quanto tal atitude seria indigna. Em seu furor, lançou a bengala em minha direção. Ela caiu perto de mim, mas não me tocou. Ele então se desabafou em uma linguagem como se eu fosse uma mendiga ou a mais infame das criaturas. Fiquei em um profundo silêncio, estando recolhida no Senhor. Nesse meio tempo, a garota entrou. Ao vê-la, a raiva de meu marido redobrou. Eu me mantive próxima a Deus, como uma vítima disposta a sofrer aquilo que Ele permitisse. Meu marido ordenou que eu pedisse perdão a ela, o que prontamente fiz, e com isso ele se acalmou. Fui para o meu quarto e assim que cheguei ali, meu mentor divino moveu-me a dar um presente para essa menina, para recompensá-la pela tribulação que me havia causado. Ela ficou um pouco perplexa, mas seu coração era demasiadamente insensível para ser conquistado.
Eu muitas vezes agia assim por conta das inúmeras oportunidades que ela me dava. Ela tinha uma singular destreza para acudir aos doentes. Meu marido, que ficava enfermo quase que continuamente, não permitia que nenhuma outra pessoa cuidasse dele. Ele tinha uma grande consideração por ela. Ela era astuciosa. Na presença dele, demonstrava um extraordinário respeito por mim. Se eu lhe dizia uma palavra quando ele não estava presente, ainda que da forma mais delicada, e ela ouvia que ele se aproximava, gritava com todas as suas forças, dizendo que era infeliz. Ela agia como uma pessoa aflita, para que meu marido, sem informar-se para chegar à verdade, se irritasse comigo, assim como acontecia com minha sogra. A violência que eu causava ao meu orgulho e a minha desassossegada natureza era tão grande que eu já não podia resistir por mais tempo. Estava muito cansada com a situação. Às vezes parecia como se eu estivesse rasgada por dentro, e muitas vezes caía enferma por causa da peleja. Esta menina não desistia de fazer as suas reclamações a meu respeito, mesmo diante de pessoas distintas que vinham ver-me. Se eu ficava em silêncio, ela se sentia mais ofendida e dizia que eu a desprezava. Ela me desdenhava e se queixava de mim para todos. Tudo isso contribuiu para minha honra e para sua própria desgraça. Minha reputação era tão bem aceita que, por conta de minha modéstia exterior, minha devoção e as grandes obras de caridade que fazia, nada podia abalá-la. Às vezes ela saía correndo para a rua gritando contra mim. Certa vez exclamou: "Não é verdade que sou muito infeliz por ter uma senhora assim?" As pessoas aglomeraram-se em volta dela para saber o que eu havia feito com ela. E sem saber o que dizer, ela respondeu que eu não havia falado com ela o dia todo. Elas voltaram, rindo, e disseram: "Então ela não te fez muito mal." Fico surpresa com a cegueira dos confessores e com o fato de permitirem que seus penitentes lhes ocultem grande parte da verdade. O confessor dessa menina fazia com que ela se passasse por santa. Eu estava presente quando ele disse isso. Não respondi nada, pois o amor não me permitiria falar de meus problemas. Eu deveria consagrá-los a todos a Deus por meio de um profundo silêncio. Meu marido estava de mau humor por causa de minha devoção. "Que é isso?" dizia ele. "Amas tantos a Deus que a mim não amas mais?" Pouco ele sabia que o verdadeiro amor conjugal é aquele que o próprio Senhor faz brotar no coração que o ama. Ó tu que és puro e santo, imprimiste em mim desde o início tal amor pela castidade, que não havia nada no mundo que eu não tivesse sofrido para possuí-la e preservá-la. Esforcei-me para estar de acordo em tudo com meu marido e agradar-lhe em tudo, quando ele pudesse exigir de mim. Deus deu-me tal pureza de alma naquele tempo, que eu não chegava a ter nenhum mau pensamento. Às vezes meu marido dizia para mim: "Vê-se claramente que tu nunca perdes a presença de Deus." O mundo, ao ver que eu o abandonava, perseguia-me e fazia-me cair no ridículo. Eu era seu motivo de escárnio e o objeto de suas fábulas. Ele não podia suportar que uma mulher de apenas 20 anos de idade travasse uma batalha contra ele e o vencesse. Minha sogra estava do lado do mundo e acusava-me de não fazer muitas coisas que em seu coração a teriam ofendido muito se eu as tivesse feito.
Eu era como aquele que está perdido e só. Minha comunhão com a criatura era tão pequena, muito inferior à que é recomendável. Parecia experimentar literalmente aquelas palavras de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Suas obras eram tão poderosas, tão doces e tão secretas em seu conjunto que eu não era capaz de expressá-las. Fomos para a região central do país para resolver algum assunto de negócios. Oh, que inefável comunhão experimentei ali em reconhecimento espiritual. Para a oração eu era insaciável. Levantava-me às 4 horas para orar. Andava muito para ir à igreja, cujo acesso era tão difícil que a carruagem não podia chegar até ela. Havia uma íngreme colina para descer e outra para subir. Tudo aquilo não me custava nada. Tinha tamanho anelo para encontrar-me com Deus, com meu único bem, que de sua parte seguia graciosamente à frente para dar-se a si mesmo, à sua pobre criatura, e com este propósito, chegar até a fazer milagres visíveis. Eles o atribuíam à estupidez. Às vezes diziam: o que significa tudo isso? Algumas pessoas pensam que essa senhora tem muitos dotes, mas nenhum deles aparece. Se eu estava acompanhada, muitas vezes não podia falar de tão atarefada que estava no interior, tão a sós com o Senhor, que chegava a ponto de não me preocupar com mais nada. Se alguém ao meu lado falava, eu não ouvia nada. Normalmente levava alguém comigo para que isso não acontecesse. Eu me ocupava com alguma coisa para esconder por trás dessa aparência a verdadeira obra do meu coração. Quando eu estava sozinha, a tarefa escapava-me das mãos. Queria convencer a uma parenta de meu marido que praticasse a oração. Ela me considerou uma estúpida por privar-me de todos os entretenimentos da época. Porém, o Senhor abriu seus olhos para fazer com que ela os desprezasse. Pudera eu ensinar a todo mundo a amar a Deus, e pensava que só dependia deles sentir o que eu sentia. O Senhor utilizou meu modo de pensar para ganhar muitas almas para Ele. O bom padre de quem falei, que foi o instrumento de minha conversão, colocou-me em contato com Geneviève Granger, prioresa dos beneditinos, uma das maiores servas de Deus de sua época. Ela me foi de grande ajuda. Meu confessor, que anteriormente havia dito a todos que eu era uma santa, quando eu estava tão cheia de misérias e tão distante da condição a qual o Senhor, em sua misericórdia, agora me havia trazido, ao ver que eu havia depositado minha confiança no padre mencionado e havia enveredado por um caminho que lhe era desconhecido, declarou-se abertamente contra mim. Os monges de sua ordem perseguiram-me muito.